Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vai assistir aqui hoje é do canal Supernovas. O Tesouro One Piece é real, o pirata que inspirou Gold Rogers. Alguns dias aí a galera tá me pedindo pra me trazer esse vídeo, eu comecei a trazer algumas coisas aí do canal Supernovas e a galera gostou aí, principalmente aqueles vídeos que eles falavam sobre aquelas teorias lá sobre o futuro de One Piece e algumas coisas muito interessantes lá que eu trouxe. Então vamos ver um vídeo aí agora um pouco diferente daqueles aí do canal deles, que eles vão falar qual foi o pirata em específico que inspirou o Gold Roger, né? Acho que é o da vida real. Então, bora ver, galera, que eles vão falar sobre isso. Se vocês estiverem gostando dos reacts do canal, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Riqueza, fama e poder. Um homem conseguiu tudo nesse mundo e ele era o rei dos piratas, Gold Roger. E antes de morrer, essas foram suas últimas palavras. Querem o meu tesouro? Fiquem à vontade para pegá-lo. Procurem! Nele está tudo que este mundo pode dar a vocês. E se eu te disser que o One Piece existe de verdade? A frase original é um pouco mais legal. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Samuel. E aí galera? E hoje a gente vai trazer uma história muito incrível pra vocês, que é de um pirata da vida real que inspirou o Gold Roger, que com certeza o Oda usou ele de inspiração e que inspirou não só o Roger, como toda a história e toda a grande era dos piratas do mundo de One Piece. E não só o Roger foi inspirado por esse pirata, mas o próprio tesouro One Piece foi inspirado por uma das maiores histórias desse pirata, né? Esse pirata é incrível, ele tem uma história muito boa, e o que eu acho mais legal nessa história é que torna o One Piece tangível pra gente, né? Por exemplo, qualquer um aqui que estiver ouvindo pode pegar um barco e navegar pelo oceano aí procurando esse tesouro, e quem sabe a gente começa a nova era dos piratas, a grande era dos piratas na nossa época, né? E a gente vai passar tudo pra vocês agora. Bom, começando, a gente vai contar quem era esse pirata e de onde ele surgiu. Durante os anos de 1690 até 7 de julho de 1730, viveu um pirata chamado Olivier Levalser. Desculpa aí a pronúncia, porque ele era francês. E ele era apelidado de Labuse, ou Laboute, que era a boca. Mas o que nos interessa é porque ele também é conhecido por supostamente ter escondido um dos maiores tesouros da história da pirataria, que é o que a gente comentou que inspirou o One Piece. Bom, e seguindo a gente vai contar a vida da pirataria dele. Durante a Guerra da Sucessão Espanhola, entre 1701 a 1714, ele obteve uma carta de curso do rei Louis e se tornou um corsário sobre a coroa francesa. Corsário, pra quem não sabe ou pra quem não tá acostumado, corsário é Shichibukai, como a gente conhece na história de One Piece. E que são piratas que trabalham pra coroa, assim como a gente tem os Shichibukais que trabalham pro governo mundial no mundo de One Piece. Quando essa guerra terminou, ele foi ordenado a voltar pra casa com seu navio, mas em vez disso, ele se juntou a Benjamin Horning Gold, numa aliança pirata. Levalser provou ser um bom líder e companheiro de bordo, mesmo ele tendo uma cicatriz através de seu olho, limitando a sua visão. Isso lembra alguém, meus amigos? Daí em diante, ele fez incursões a partir de uma base na ilha Santa Maria, juntamente com o pirata John Taylor e Edward Inglaterra. Só esse nome já lembra uma pessoa que vocês conhecem muito bem e, cara, preciso nem comentar. Exato, cara, as semelhanças são incríveis. Conforme a história for se desenrolando aqui, vocês vão ver que é muito parecido. Tem muitos pontos que o Oda basicamente copiou e colou da história desse cara. E continuando, a gente vai falar de uma das maiores façanhas da pirataria, que foi realizada pelo bando do Labuse, que é a captura do galeão português, que se chamava Nossa Senhora do Cabo. Ele tinha vários tesouros que pertenciam ao reino de Goa, que existe na vida real. Inclusive, na época era um reino muito grande, muito poderoso. Os piratas, eles foram capazes de embarcar no navio sem precisar disparar um único tiro. Eles não precisaram confrontar e entrar em batalha com os caras dentro desse navio. É aí que a história fica sensacional, porque o galeão, ele tinha sido danificado em uma tempestade. E aí vocês vão lembrar comigo de uma tempestade que basicamente salvou o bando do Roger do bando do Chique. Na época era muito grande. Ele foi com uma frota gigantesca pra confrontar o Roger, né, pra derrotar o Roger, só que aí uma tempestade misteriosa, que a gente até hoje não sabe o que é, acabou com a frota do Chique e deu ao Roger a chance de vencer. Inclusive, nesse incidente, o Chique foi preso em Impel Down. E, cara, pra evitar um naufrágio, essa tripulação desse galeão português, eles jogaram no mar todos os 72 canhões que ele tinha no navio, ou seja, ficou fácil, né? E eles estavam ancorados próximo a uma ilha chamada Reunion para fazer os devidos reparos. Depois desse ataque a esse galeão português, o saque, ele foi dividido entre a tripulação e o Labuse e o Taylor, que o Taylor era basicamente o imediato do Roger,
né, na vida real. Eles dividiram o ouro, a prata e os outros objetos com a tripulação, e uma certa cruz dourada ficou com o pirata Levolcer. E em 1724, Labuse mandou um negociador até o governador na ilha de Bordon, que hoje é a Ilha Reunion, para discutir uma anistia que tinha sido oferecida aos piratas no Oceano Índico, para que assim eles dessem fim às suas práticas de pirataria no mar, porque estava causando uma bagunça no mar naquela época. No entanto, o governo francês queria grande parte da pilhagem de volta, então Levalser, como um pirata que ele era, não ia aceitar isso, de jeito nenhum. Então ele decidiu recusar essa anistia e estabeleceu-se em segredo no arquipélago de Seychelles. A gente sabe que no mundo de One Piece existem dois arquipélagos, que é o de Sabaldi e o de Roadstar, que são as últimas ilhas das duas metades da Grand Line. E uma relação interessante que a gente pode fazer aqui é o fato do Rayleigh. O Rayleigh, quando saiu do bando do Roger, ele começou a viver em Sabaldi, que era um desses arquipélagos. Ele não está escondido do governo, o governo tem consciência de que o Rayleigh está ali, mas tem essa relação muito interessante de Rayleigh estar vivendo, depois das aventuras do Roger, em um arquipélago, exatamente como o Levalser tinha feito para fugir do governo naquela época. Porém, o destino do Levalser foi muito... vários pontos vão se ligando realmente, mas eu não me lembro, o Oda ele não revelou, né, quem é as pessoas que inspiraram esse personagem que ele tá falando aqui pelo visto, porque ele tá chutando, é o que dá a entender, né, por causa das histórias, das ligações e tal. Mas eu vi um vídeo algum tempo atrás que tinha alguns personagens que tá nessa lista aqui, tipo o Edward Newgate, e não me lembro se era aquele cara que ele falou ali, né, que era a inspiração dos personagens aí do Oda, mas eu acho que o Oda em si ele não pega só, tipo, um cara assim da história da pirataria, por exemplo, e faz esse cara ser a inspiração total de um personagem dele. Ele pega, vamos supor aí, dessa tripulação ele pode ter pegado partes dos nomes, daí de outra tripulação ele pega um formato do corpo, a personalidade de um outro pirata e vai juntando tudo num só. É o que eu percebo bastante que faço quando eu vejo que, tipo, sempre tem um personagem aqui ali que a galera gosta de falar, ó, esse daqui foi inspirado nesse, mas aí depois eu vou lá e descubro que tem outro que também é inspirado porque também faz sentido na história. Ou a gente que tem costume de ligar também até tentar achar o que realmente faz sentido, né? Engraçado que até hoje ninguém consegue imaginar o que é o One Piece, né? O Oda parece gostar muito de história de pirata, tem que ter alguma ligação assim, meio que dê pro cara descobrir. Diferente. Ele ficou lá, mas acabou sendo capturado perto do Forte Dauphin, em Madagascar. Exato, cara. E aí ele foi levado pra San Denis, que fica na Ilha Reunion, que a gente já citou anteriormente. E lá ele foi enforcado por pirataria, às 17 horas do dia 7 de julho de 1730. Então ele foi executado pela Marinha. E agora a gente vai falar sobre a parte que é mais impressionante, que junta a história do Roger com a história do Levalser. E, cara, é simplesmente incrível como Oda criou a história do Roger baseado nesse pirata. Diz a lenda que enquanto ele estava na forca, ele tinha um colar em volta de seu pescoço. E ele estava diante da multidão, porque a execução dele, assim como a do Roger, foi em praça pública. Existiam muitas pessoas lá, ele era um pirata famoso na época. Tinha muita gente que queria sua morte e muitos aliados que estavam ali presentes, vendo a morte do pirata que navegou no mar com eles. E é aí que tudo fica mais impressionante. Diante de toda aquela multidão, ele falou suas últimas palavras antes de ser enforcado. Ele olhou firmemente para a multidão e disse as seguintes palavras: "Encontrem o meu tesouro, aquele que puder entendê-lo." E depois de ter dito essas palavras, ele pegou o colar de seu pescoço e jogou para a multidão. E o que aconteceu com esse colar, até hoje não se sabe. Porém, quando pegaram esse colar e abriram, encontraram nele um pequeno pergaminho. E nele existia um criptograma de como assim? Até hoje não se sabe, porém quando pegaram o colar e abriram... 17 linhas. E cara, eu vou comparar aqui pra vocês esse criptograma com um poneglyph. Olha isso. Cara, é simplesmente surpreendente, é impressionante. E sim, se você tá pensando isso, o One Piece existe de verdade. Esse tesouro tá em algum lugar. Até hoje ele nunca foi encontrado. Acho que a gente precisa achar uma Nico Robin da vida real também. E cara, é impressionante como Oda escreveu, como Oda criou a história do Roger e toda a história de One Piece. Interessante se esse tesouro não foi encontrado, então a inspiração pode ser do que o Oda acredite que esse tesouro seja de verdade. Quando ele criou uma tese muito boa, porque o One Piece é tão longo que dá para o Oda... Ó, tem um cara que fala que, por exemplo, tem que... quando tu vai criar uma história, quando tu vai botar os pontos principais da história, tu tem que pensar na quinta ou depois situação para colocar. Tu nunca bota as primeiras coisas que pensa na cabeça, porque são as primeiras coisas que as pessoas também vão pensar. O One Piece é tão longo que o Oda pode estar criando o que vai ser o tesouro One Piece até hoje.
Até hoje ele pode ter cada momento uma ideia nova e tá desenvolvendo isso daí, entendeu? Então, tipo, eu acredito que vai ser uma parada muito legal e essa parte aqui até poderia fazer sentido mesmo. Seria um tesouro que não foi encontrado, como nesse caso, nessa situação desse cara, que o Oda desenvolveu uma tese do que seria, já que ele parece ser apaixonado por histórias de pirata, acredito eu. Baseada nisso. Não só o fato do pirata que inspirou outros piratas, como também o tesouro que ele deixou baseado em um criptograma. E é impressionante, o Oda realmente ele é um cara que ao longo de toda a história a gente vê o tanto de referências que o Oda tem do mundo real, da história da pirataria, até de outros mangás, de outras lendas japonesas, de outros países. E isso é simplesmente impressionante, é o que me faz ser muito fã, não só da obra como um todo, mas completamente fã do Oda. Sem palavras. Na minha opinião, essa é a história mais incrível, baseada em algum anime, ou que baseou algum anime. Pra mim é sensacional essa história. E saber que o tesouro é real, eu acho que dá uma incentivada mais ainda pra gente saber, descobrir o que é o One Piece, né? Tô muito ansioso pra quando esse momento chegar na obra. Eu acho que eu vou chorar muito, porque é um negócio que eu tô esperando há muitos anos. E, cara, além dessa história do Roger da vida real, tem outros piratas, muitos outros piratas que inspiraram personagens reais de One Piece. Um dos mais famosos, com certeza, é o Barba Negra, e a gente tem essa história pra contar, então deixa seu like, a gente vai contar essa história em algum momento. Quanto mais like nesse vídeo a gente tiver, mais rápido a gente solta pra vocês, porque a gente vai saber que vocês realmente querem ver. E não só o Barba Negra, como todos os supernovas. Todos os supernovas, os nomes deles têm relação com piratas ou acontecimentos da vida real. Um exemplo é o Law, que no nome dele tem Trafalgar, que é uma batalha que aconteceu com o Napoleão, e a Batalha de Waterloo também. Então, cara, tem muita coisa pra gente contar, tem muitos vídeos que a gente pode fazer, então deixa seu like e comenta aí embaixo o que vocês querem. E uma coisa muito interessante é que diversos arqueólogos já pegaram esse criptograma e tentaram decifrar ele. Existem sites na internet de pessoas tentando decifrar esse criptograma a todo custo. Inclusive tem alguns links que a gente vai deixar na descrição de arqueólogos realmente em uma suposta ilha que tem isso. E nessa ilha, olha só, foram encontradas pedras com alguns escritos, alguns desenhos misteriosos e que pode estar nessa ilha. Só que até hoje nenhum arqueólogo chegou numa conclusão. E cara, existem pessoas procurando esse tesouro e isso é simplesmente impressionante. A gente vai estar deixando na descrição. A gente não trouxe nesse vídeo porque a maioria dos vídeos são em francês ou os sites são em outras línguas que a gente não conhece, então ficaria muito complicado trazer pra vocês. Mas vale a pena dar uma olhada e a gente vai encerrar esse vídeo deixando tudo nas palavras daquele homem. One Piece! Não, eu achei que era maneiro demais. Bem interessante, cara. Olha, como eu falei 2 vezes aí durante o vídeo, o Oda provavelmente ele é fã da história de piratas, né? Porque ele fez um anime muito longo sobre isso, além de ser fã de várias mitologias e lendas que são aí faladas muito no Japão. Ou às vezes ele não é tão fã, mas ele faz como referência, né? Já que é de lá que ele traz esse anime. Então, mas provavelmente ele é fã, é lógico. É uma parada bem interessante, eu acredito que ele tem um conhecimento muito grande sobre isso. Cara, ele pegou referência de centenas de lugares que fica até difícil de ter certeza se realmente vem de algum ponto específico ou não. Eu acredito que o One Piece vai ser uma parada muito louca quando ele revelar, tá ligado? Não vai ser um bagulho absurdo que tu vai destruir tua mente, mas vai ser uma parada que tu vai começar a surgir teoria pra todo canto. O que será que fez o Oda a fazer isso daí ser One Piece? Porque eu acredito que ele não vai falar, pelo menos de início, talvez em algum momento numa entrevista, pós ele revelar e tal, ele comente alguma coisa, mas vai ter muita reviravolta da galera comentando, talvez alguém falando como eu nunca pensei nisso, coisa assim, mas é uma parada que com certeza vai ser muito interessante, porque o Oda parece que tem um apreço muito grande por essa história de pirataria, e ele conhece bastante para ele poder botar tanta referência aí, tanto nos nomes, na aparência, na personalidade, em qualquer situação e lendas que ele coloca dentro de One Piece. Muito interessante, comentei o que vocês acharam, se vocês acharam legal a história desse pirata que possivelmente inspirou o Gold Rogers aí e os outros aí que ele vai fazer. Também quiserem que eu traga algum outro vídeo do canal deles, caso eles tenham feito de algum outro pirata, já também comentem aí embaixo. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e até a próxima. Falou!